Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos conhecer um pouquinho do nosso objeto de aprendizagem. Bom, a história passa num cenário apocalíptico, né, após uma guerra nuclear. O Brasil, apesar de não participar, sofre consequências com a poeira radioativa, baixas temperaturas, escassez de comida, água, e é nesse cenário que o nosso herói, nosso personagem, né, em conflito consigo mesmo, parte numa busca, né, numa jornada para encontrar uma terra prometida, que não haja, né, escassez de comida, nem água, né, e condições melhores de vida. E é nesse percurso que ele encontra inimigos e a sua namorada, né, que segue com ele até o final da jornada. E esses desafios estão associados a todas as áreas de conhecimento, né? Biologia, química e física, questões morais e éticas que podem estar associadas à filosofia. Então, essa é o enredo principal, bem resumido, do jogo. Bem, nós vamos falar sobre objeto de aprendizagem e, nesse contexto, vamos trabalhar com o artefato de contextualização, primeiramente. Nesse aspecto, o trabalho envolve as disciplinas, né, principalmente de biologia, química e física, e também engloba também filosofia, um pouco de história e um pouco de geografia. Bem, apesar do jogo ser uma ficção, né, um trabalho de ficção, tentamos aproximar ele o máximo à realidade, contextualizar isso, né? Então o jogo ele tem esse objetivo de trabalhar um pouco mais o dia a dia desse aluno e com desafios, com propostas, entendeu, para resolução de problemas. Então esse objeto de aprendizagem tem esse foco. Claro que o jogo ele não fica preso em si. É claro que existe atividades, existem propostas de debates, existem exercícios, né, para que esse trabalho, para que o objeto de aprendizagem realmente possa ser efetivado. Vamos agora ao design de interação, né, a nossa abertura do jogo Pandora. Nessa primeira interface eu procurei colocar algo bem simples e objetivo, né? Sair do jogo, né, nessa primeira interface, opções de acessibilidade e configurações de tela, iniciar jogo. Então, bem simples, até mesmo para as pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência, ser mais fácil, né, e mais interativo. Eu vou focar em opções de acessibilidade, né, que é o principal ponto aqui do nosso trabalho, né? Então, ao acessar opções de acessibilidade, abre-se, né, a tela com várias opções. Leitor de tela, tamanho da fonte, mobilidade, seleção de cores, controle de velocidade e leitor do jogo. Então, leitor de tela, muito importante para pessoas com deficiência visual. Tamanho da fonte, por exemplo, para mim seria interessante no caso de aumentar o tamanho da letra, né, para visualização, eu que tenho dificuldade de visão. Mobilidade, e no caso é mais específico. No caso aqui nós estamos falando de um controle adaptável, é mais utilizado no console do Xbox. Seleção de cores. Lembrei muito do colega que é daltônico, então para ele seria muito legal, muito interessante no jogo você ter variações de cores em que um daltônico poderia identificar melhor personagens, cenários e etc, né, por meio de cores que pudesse, né, ser mais visível, né, para essas pessoas. Controle de velocidade. Legal também para quem tem pessoas que têm dificuldade de mobilidade, né? Então você torna o jogo um pouco
pouco mais lento em algumas cenas, principalmente de ação. Leitor do jogo. Muito parecido com o leitor de tela, só que é diferente. O leitor de jogo é quando você está numa ação do jogo, entendeu? Então, por exemplo, inimigo à direita, inimigo à esquerda, à frente, entendeu? Objeto logo na sequência. Então, esse tipo de leitor de jogo facilita muito para quem tem visão reduzida. Ok? Então, essas são as opções de acessibilidade. E aí, então, eu distribuí todas elas, entendeu? Em telas que estão na sequência. Eu vou comentar algumas delas, ok? Bem, aqui é outra interface, né? Agora com os personagens, né? E o que eles trazem consigo, né? De objetos, né? Isso é o mínimo do que eles carregam, né? Já vem, no caso, por exemplo, o nosso herói no início da viagem já tem esses objetos, o traje, binóculos, né? Corda, mochila, então são objetos iniciais. Coloquei para essa tela o leitor de tela, que seria interessante a fazer a leitura dessa interface. Este é o painel, né, do visor do traje, aonde ele vai ter a possibilidade das ferramentas, da possibilidade de examinar as funções vitais do corpo, outro item importante do nosso trabalho, né, mapas, né, nível de saúde, e etc, água. Então, está tudo muito bem especificado aqui. Agora, vejamos no caso de um modo, entendeu, em que possamos acionar a seleção de cores. No caso, para uma pessoa daltônica, como que ficaria esse painel? Na sequência de imagens, eu coloquei o leitor de tela para abrir o mapa, que eu acho que é muito interessante para a leitura, né? Dele saber localização, os pontos de referência, né? Pontos de localização onde está mais concentrada a radiação, e etc, né? E da sequência nós temos aí um problema com o nosso herói. O nosso herói começa a ter um problema físico e aí então é acionado. E todos eles eu coloco o leitor de tela. Então o nosso herói aí tem um probleminha físico e ele aciona, né, o painel para verificar, entendeu, a sua situação física. E depois, logo em seguida, vem uma questão da inteligência artificial. Né, no jogo. Então a inteligência artificial realiza aí algumas opções para o nosso herói. Ele tem que tomar uma decisão. E eu coloquei como ponto de acessibilidade o leitor de tela. Seria um duplo auxílio. Porém, a inteligência artificial vai estar fazendo a leitura para o nosso herói, né, e para que o usuário possa entender das opções que ele tem diante do problema físico que ele se encontra. Agora temos a parte final, onde ele fez a opção, né, de continuar a jornada, porém o quadro de saúde se agrava, né? Então essa alternativa que o aluno, que o estudante fez, né, não foi a mais adequada. Então existe uma recomendação, que seria, no caso aqui do jogo, um link na qual ele abriria, aí teria, né, informações sobre pressão arterial e tudo mais. Então seria essa forma, né, de estar auxiliando o estudante no seu progresso em relação ao conhecimento. Esta tela é do Canvas, né, demonstrando aí principalmente as partes principais que compõem, né, toda a estrutura do jogo.
E desta forma finalizo o nosso trabalho.